uma realidade no Brasil. Pode escrever. Tu gostou da versão final que passou lá do PL da antifacção? Melhorou muito. O Derrite, ele fez um novo projeto de lei, né, porque do jeito que veio do governo, tinha até a possibilidade de alguns faccionados pertencentes a organizações criminosas terem a pena diminuída, né? Se ele não for um chefão ou um intermediário, se for ali um aviãozinho, ele ia sair mais rápido do que sai hoje, quando Entendi. é preso. Então, assim, não tem condição. Então, o Derrite fez as adaptações. Eu mesmo sugeri a ele um outro projeto que tinha nosso lá para que ele aproveitasse um monte de coisa. Então, ele mexeu na questão de audiência de custódia. Hoje, a audiência de custódia continua sendo uma porta giratória, né, de marginal, não fica parado lá, né? Só fica parado se o assaltante, o traficante, usasse a camisa amarela do Brasil, de repente ele ficasse preso na audiência de custódia porque ia achar que ele é um militante de direita, né? Mas como não, muitos acabam saindo. E o que a gente coloca lá? A gente cria uma possibilidade, um dos requisitos para o juiz decidir se o cara responde em liberdade ou se o cara fica preso. O que a gente mudou ali que é importante falar rapidamente? É a questão da habitualidade criminosa. Então, se o cara já foi solto uma vez, já na audiência de custódia, a próxima vez, independente do crime, o cara vai ficar preso. O juiz vai considerar também se já responde a inquéritos. Porque hoje é o seguinte, se você não for reincidente, você pode ser solto. O que é o reincidente, tecnicamente falando? É quem já foi condenado com trânsito em julgado e comete um novo crime. Então tem cara que tem 300 inquéritos, 250 mil processos, nenhum transitou em julgado, ele não é reincidente. Então depende da situação, o juiz bota na rua. Existe casos famosos, o cara que tinha 30 passagens ali. Assim, Mas... Em especial, eu acho que a gente tem que ser uma intolerância geral. Porque não pode um presidente da República aceitar que tá ok roubar um celularzinho para tomar uma cerveja, como ele falou, e ele realmente acredita dessa forma. Porque de um furto de celular para um assassinato, cara, se o cara deu uma cheirada antes de assaltar, o cara te mata porque não foi com a tua cara, tá cara de playboy. Ou se ele se assustar comigo, eu posso tomar um tiro. Então, assim, é uma questão que a gente não pode aceitar essa possibilidade de alguém matar alguém por causa de um celular, cara. E hoje um celular, cara, nossa vida tá toda aqui. Eu prefiro, perder um carro do que perder o celular, o transtorno que é. Né? O seguro paga lá, acabou, tá resolvido. Aqui, cara, tá tudo, tá nossa vida inteira, nossas memórias, nossas viagens, nosso tudo. Nosso trabalho, nossas redes sociais, banco. Então, essa mentalidade é que eu acho que tem que mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida que se a gente tiver um congresso ali majoritariamente que pense assim, o Brasil tem tudo sim, porque tem recursos e vai ter uma legislação moderna que puna os crimes, principalmente os mais violentos aí, de uma forma que o cara fique preso. Tem que tirar do convívio social. Não tem recuperação, muitos deles. E, em contrapartida, a gente tem que batalhar ali na primeira infância para que a criança não comece a ter marginal como ídolo, traficante de droga. Pô, quando crescer, você quer ser o quê? Pô, quero ser o dono da boca. É isso que está acontecendo. As crianças não têm expectativa. As crianças não têm expectativa de vida, não sabe fazer uma programação, não sabe montar um aplicativo, não tem a mentalidade, ô Igor, de quando crescer ter a própria empresa e não se conformar em ser empregado, sabe? Aula de empreendedorismo. É isso que a gente precisa, mudar essa mentalidade. E do jeito que está hoje, o atual governo do PT olha para a educação como um banco de militantes. Vamos continuar ensinando lá, que é legal, né? Você faz um projeto aí para ficar enfiando o dedo no brioco do outro ali em cima do palco, com criança olhando, que tá tudo bem. Você vai ganhar, vai ter incentivo de 100 mil reais para fazer uma porcaria dessa. E ainda havia que obrigar uma criança a ficar tocando em adulto nu. Porra, é isso que tá sendo incentivado, cara. Não tá sendo incentivado o cara criar um aplicativo que vai resolver a vida, né? Que vai facilitar a vida de alguém, sabe? Ou ter alguma experiência, alguma ideia que vai revolucionar um processo de como é que faz live, como é que transmite, como é que alcança mais público. Cara, isso que a gente tem que incentivar na garotada, e hoje o que a gente não vê é exatamente isso. Então essa geração tá afadada à realidade de uma comunidade que é dominada pelo crime organizado. A expectativa dela é algum dia fazer parte daquilo que ela tá vendo que os caras ostentam, cordãozão de ouro, né? Escolhe a mulher que quer. E a nossa obrigação, Igor, é libertar essas pessoas, cara. Porque se coloca no lugar de um pai que mora ali no Complexo Alemão, o traficante olhou pra filha dele, achou bonitona, ó, tua filha agora é minha. O que o pai faz? Pega a filha e vai embora dali. Cara, ou você consegue fugir, ou você vai perder a sua filha. A gente vai aceitar esse poder paralelo, esse governo paralelo, mas de jeito nenhum a gente pode se conformar com isso.
Concordo, de jeito nenhum. Então, cara, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. E se for preciso fazer operações como aconteceu no Rio de Janeiro, que morreram 100 e cacetada pessoas, mas prendeu mais outras cento e tantas, o que isso mostra? Uma parte se entregou e uma parte resistiu à atuação da polícia. E é por isso que mais de 85% de quem mora em favela apoiou a operação, porque não aguenta mais viver nesse clima. Não aguenta mais ser hostilizado desse jeito. Sai pra trabalhar, volta pra casa, tem um cara na porta, olha só, você tem que pagar aqui o aluguel de R$50 que você não pagou. Se você tem um salãozinho de beleza, cadê o aluguel que tem que pagar aqui pro tráfico? Se você tem uma barraquinha de cachorro-quente e não me dá os cachorro-quente de graça e não me pagar R$30 por semana, tu vai tomar coronhada na cabeça. Esse pessoal que a gente tem que libertar. E infelizmente, não tem outro caminho a não ser com o enfrentamento. E, em paralelo, a gente precisa ter essa legislação modernizada para que essas pessoas, quando forem presas, ficarem presas, para não continuarem fazendo o que fazem hoje em dia. Tu mencionou aí o alto grau, quase total grau de aprovação da população sobre essa operação que aconteceu tem um mês e meio, 2 meses lá no Rio. Esse é um dado, Flávio? Você acha que esse dado te comunica que aquela população ali é uma população conservadora? Eu não acho que não é conservadora, é uma população que está pedindo socorro, cara. Vou te falar, nem sabe o que é conservador. Uma grande parte, deve ter muitos evangélicos ali. Enfim, pessoas que se você fizer ali uma tabelinha vão estar muito mais de acordo com as pautas dos conservadores de direita do que com as pautas de esquerda. Só que eu acho que tem uma questão anterior, que é a questão básica de necessidade, cara. Pelo amor de Deus, me tira disso aqui. É onde Concordo. eu posso morar, não posso sair daqui. Pô, eu tenho um projeto de lei lá que você vê, não tem nada a ver com segurança pública, mas tem a ver com isso que eu tô te falando. Lembra que eu fiz um negócio lá de uma PEC, apelidaram PEC das praias, começaram a dizer que eu queria pegar terreno da União e privatizar a praia, não é nada daquilo. Tem um projeto meu que tá lá, para ser votado na CCJ do Senado, que onde tem terrenos da União, em um lugar no Rio de Janeiro que é propriedade de marinha, terreno de marinha que você nem sabia, tem uma parte do complexo da Maré que é terreno de marinha. Não sabia. O que eu queria fazer ali? Mas faz sentido. Não, no meu porque é perto ali, Baía de Guanabara. O que eu queria fazer? Olha, alguns critérios, quem está há 5 anos morando, é pobre, não sei o que lá, o governo vai dar o título de propriedade, você vai ser o dono da sua casa, cara. Isso que a gente vai fazer onde tiver terreno da União. E o que eu quero, o que eu penso com isso? Cara, é a forma que você tem. Pô, primeiro, você vai dar uma coisa para uma mãe, para uma mulher, para uma avó ou para um pai, que ele vai poder passar dele pro filho dele, pro neto dele. Vai dar uma segurança jurídica. Pô, você vai ter um CEP ali, onde você vai poder fazer a sua encomenda na Shein, não sei o quê, para poder receber na sua casa, no seu CEP. Mas com taxa ou sem taxa? Aí a gente tem que remover essa taxa do Lula, né? Porque até isso o cara se preocupou. Ele vai tirar no que vem. Mas aí já arrombou um monte de gente que vivia, que contava com esse dinheirinho para poder fazer uma renda. Isso aqui é um chute, não é informação não, tá, família? Eu acho que se eu fosse ele, eu tirava, porque, né, te dá popularidade. Mas espero que as pessoas enxerguem, espero que ele faça isso e que as pessoas enxerguem que é um oportunismo eleitoral. Por outro lado, alguém poderia dizer, já que tu falou sobre isso, que teu pai baixou o preço dos combustíveis aqui por conta de um oportunismo eleitoral. Mas é fácil de rebater, porque né, se ele não baixa os impostos, o combustível ia chegar a R$8, R$9. Quem é que tinha dinheiro? Quem é que estava trabalhando para pagar combustível? Né? Como é que o Caiçarazinho, que vai numa canoazinha com motor de polpa lá no Amazonas, fazer o trabalho dele, as entregas dele, como vai botar gasolina como? Então, o Bolsonaro perseguiu com obsessão a redução de impostos. Onde ele pudesse enxergar, era o que ele, cara, ficava feliz, né? Quando conseguia anunciar uma redução de impostos. Eram brigas homéricas com o Paulo Guedes. Mas só para concluir o assunto lá da transferência de propriedade para as pessoas de fato, cara, eu acho que é isso que você começa a dar valor para essas pessoas. Porque, imagina, ela pode com isso, o imóvel dela hoje vale R$20 mil. Se ela tem um título, o imóvel passa a valer 60. E eu posso vendê-lo esse... Você pode vender, você pode ir num banco e dar em garantia uma parte do seu imóvel para financiar, abrir uma quitandinha, comprar uma barraquinha de cachorro-quente, abrir um salão de manicure. Então, assim, essa mentalidade, cara, de tirar as pessoas, né, da situação que elas estão, porque as pessoas têm mérito para isso, as pessoas querem isso. Eu acho que a maioria das pessoas que recebem Bolsa Família, se tivesse a opção de trabalhar para ganhar 3, 4, 5 vezes mais, ia optar. Não tenho dúvida. Por trabalhar. Porra, o nosso sonho era fazer com que as pessoas parassem de depender de político. Cara, vamos ajudar. Tem cara que recebe Bolsa Família, cara, que não tem condição, não tem como trabalhar. O cara tem uma doença, né? A mulher tem uma dificuldade, né, qualquer de saúde, enfim. Isso as pessoas do Estado têm que bancar mesmo. A gente paga imposto para isso também.
Agora, vamos fazer um esforço aqui. Olha só, vamos combinar o seguinte, Igor. Todo mundo que recebe Bolsa Família hoje, a gente vai preparar uma plataforma, vocês vão fazer o currículo de todos vocês aqui. Não só a formação de vocês, naquilo que vocês sabem fazer. Você trabalha numa obra, você não é formado naquilo, mas você sabe fazer. E vamos espalhar num cadastro nacional de emprego. Então vamos combinar. Vão ser 50 milhões de pessoas que vão colocar o que elas sabem fazer para o governo, e o governo vai simplesmente distribuir o currículo para todo mundo, para todas as empresas. Cara, óbvio que várias empresas que hoje estão atrás de mão de obra e que não tem, vão ter ali um local onde vão saber que aquela pessoa quer trabalhar e pode ser útil para aquela empresa, para aquele empreendimento. Mas não tem essa mentalidade do governo, porque parece que quer que as pessoas dependam dele para falar, olha, o governo é que sustenta vocês, você não precisa trabalhar. Isso puxa o país para trás, ao contrário de qualquer coisa que deu certo no mundo inteiro. Então, mais uma vez... Você não está defendendo o fim do Não, Bolsa ao Família, você contrário. está falando que... Tem que ter uma porta de saída, tem que ser algo melhor do que o Bolsa Família. Tem que ter uma porta de Cara, saída. você continua recebendo, mas pô, tenta aqui abrir o seu negócio, você não precisa ser empregado de ninguém. Essa porta de saída, Flávio, cara, tu tem quanto tempo? Não, ir? tô tranquilo, Tá bom. pode Ó, vir. essa porta de saída, ela passa por algumas coisas e algumas ações que não dão voto num ciclo de 4 anos, cara. Precisa de uma vontade política que a gente já devia ter tido ela 50. Mas foi quando a China quis ter 50, 60 anos atrás, e a gente não perde a chance de perder a chance. Não, mas a gente pode criar mecanismos ali, por exemplo, acabar com reeleição. Pode ser um mecanismo que eu sou a favor. Talvez 4 anos seja pouco, vão passar para 5 anos, para 6 anos, não sei, é um debate que tem que fazer. Justo. Mas se isso for alguma coisa que vai garantir que a pessoa sente na cadeira, faça o que tem que fazer sem ela se preocupar com a reeleição, eu acho que isso já ameniza, porque isso não vai impedir, Igor, da pessoa, numa situação dessa, querer fazer coisas que vão resultar num benefício político para alguém que ela vai apoiar. Claro. Tá? Mas assim, eu acho que já sendo ajuda. Ela mesmo já ajuda. Já ajuda muito, e eu acho que eu via o Bolsonaro com essa mentalidade. Não estava preocupado com reeleição e pagou um preço caro por isso. Ele queria fazer a coisa certa. E eu acho que ele deu o exemplo que, enfim, tá na memória de muita gente ainda, que vai valorizar isso em 26. Ô, Flávio,